go for landing. Retro. Go. 9. The Eagle has landed. Ignition sequence start. Aos que não me conhecem, sou o Max Paul, presidente da Câmara Texana de Comércio no Brasil. No dia de hoje, a Bet Chamber, apoiado pela Federação das Câmaras de Comércio Exterior, FCCE, realiza mais um Diálogos com a Bet Chamber, com o tema Born Global. Ao meu lado está o diretor executivo, vice-presidente da FCCE, Dr. Marco Aurélio, além dos nossos convidados. Dou boas-vindas também a nossas queridas Karine, associada institucional, a Maura de Lima Câmara, vice-presidente da Câmara, Griffin e Vinícius, nossos associados institucionais, e ainda, e não menos importante, da Itália, a outra senhora Luana, o Dr. Minervini, e o meu amigo John Coutinho, dos Estados Unidos. Bem, a todos os nossos palestrantes, eu peço hoje que, ao se iniciar a sua fala, se apresentem diretamente ao público. E, sem mais delongas, aproveito a oportunidade para passar a palavra ao amigo parceiro Marco Aurélio, que está aqui ao meu lado, para suas considerações iniciais. E, desde logo, já deixo consignado que, ao final da sua fala, por gentileza, já passe a palavra à doutora Karine, para dar início efetivo ao nosso tema com o doutor Minervini. Marco Aurélio, por favor. Aos que não me conhecem, meu nome é Marco Aurélio Kiner, eu sou vice-presidente executivo da Federação das Câmaras de Comércio Exterior, atuando há mais de 20 anos no comércio exterior como dirigente de câmaras bilaterais, e nos últimos 13 anos, na Federação Nacional das Câmaras de Comércio Exterior, uma entidade de mais de 70 anos de existência e que trabalha diretamente com as embaixadas, consulados, Ministério de Relações Exteriores e tendo 60 câmaras bilaterais associadas. Neste tempo, pude observar e auxiliar o processo de internacionalização de dezenas de empresas nacionais que decidiram se expandir nos mercados internacionais e realizaram essa inclusão de forma gradativa, geralmente após já estarem bem estabelecidas no mercado nacional. Nos últimos tempos, surgiram empresas cujo tipo de negócio, de certa forma, já nasceu global, que fez esse processo de internacionalização de maneira acelerada, chamadas de Born Global. Empresas jovens, de pequeno ou médio porte, empreendedoras, e que estão engajadas nos negócios internacionais desde a sua fundação. Este é o tema da nossa palestra de hoje, e que nós, a Federação Nacional das Câmaras de Comércio Exterior, consideramos como importante e atual. Importante destacar o processo da globalização,
que ocorre num movimento contínuo e acelerado. O mundo está cada vez menor, enquanto muitas empresas não querem parar de crescer. A globalização exerce forte influência nas transformações do mundo, desde o começo da humanidade. E esse fenômeno possibilitou a evolução mercadológica e o surgimento dessas empresas que estamos abordando nesse evento de hoje. Espero que nós tragamos informações importantes que auxiliem os empresários que estejam olhando nessa direção. Muito obrigado. Eu passo a palavra à doutora Karine. Bom dia a todos. Bom dia Primeiramente, eu gostaria de agradecer mais uma vez quem está nos assistindo e agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês hoje. Agradecer e dar um bom dia ao presidente da Câmara Texana, Max Paul, o vice-presidente, Dr. Mauro Câmara, que hoje eu tenho em minha companhia, ao vice-presidente executivo da FCCE, Marco Aurélio Kühner, as Luanas, não é, que trazem para a gente uma oportunidade tão grande, tão boa da gente refletir sobre crescimento, né? Quando a gente já nasceu global, né? Como que a gente faz para crescer quando a gente já está em outros territórios também. E hoje é com enorme prazer também que eu recebo, primeiro o meu professor, depois meu mentor, e hoje meu parceiro de trabalho. Então é com muita alegria que eu recebo o professor Nicola Minervini e toda a equipe da Câmara que hoje trabalha aqui para nos dar suporte nesse evento de hoje. Então, é sempre com muito prazer que a gente se une para falar sobre negócios, não é? Eu sou uma entusiasta do comércio exterior, de levar nossos produtos além mar, não é? E hoje a gente vai bater um papo com o professor Nicola Minervini, que tem uma experiência grande na atuação nesse setor, especialmente de empresas que já nasceram globais. Assumi a direção no Grupo José Alves, que é um fabricante de Coca-Cola, aqui do estado de Goiás. Goiás e Tocantins. Por gentileza, os demais usuários, desliguem os seus microfones. Por gentileza, mantenham, só para a gente poder... Então, o professor Nicola Minervini, que é um consultor, eu chamo de professor porque faz parte da minha formação, do meu caminho, e é um consultor de longa data e tem grande experiência na área de desenvolvimento de moda. Mas antes da gente entrar propriamente dito nesse bate-papo com o professor, eu vou deixar que a gente faça aqui, juntamente com o Dr. Mauro, se ele vai fazer alguma introdução do tema. Gostaria de fazer uma pequena introdução antes que a gente comece esse bate-papo aqui? Devemos lembrar que, desde os primórdios da vida humana, estamos sempre num pêndulo, ora com vitórias, ora com derrotas. Mas os desafios são momentos de oportunidades para que nós possamos mostrar o valor. Câmara Texana de Comércio no Brasil, assiduamente, está cada vez mais sendo reconhecida no âmbito global do mundo mercadológico financeiro. Sinto-me honrado de estar na qualidade de primeiro vice-presidente. Continuamos juntos, unidos estamos vencendo. Obrigado. Então, dando seguimento à nossa introdução dessa conversa, não é? A gente vai falar um pouquinho sobre o âmbito de negócios dos Estados Unidos, que é o segundo maior parceiro comercial do Brasil, não é? E para quem não está dos detalhes do Texas, não é? Quase um quarto dos negócios que o Brasil realiza com os Estados Unidos é diretamente com o estado do Texas.
não é? O estado do Texas mostra todo o seu poderio econômico, não é? Quando tem um PIB maior que todo o Brasil. Então, isso também mostra uma saúde financeira, estabilidade econômica, uma infraestrutura sólida para as empresas, o que reflete no número de empresas grandes, né? 50 das top 500 estão no território do Texas, nas 500 maiores empresas americanas. Então, quando a gente fala em desenvolver essa cultura além mar, a gente fala em ambiente brasileiro, mas a gente precisa pensar global. Além de nascer global, a gente precisa pensar global. Nós, como profissionais de comércio exterior. Então, nós temos alguns desafios a enfrentar, não é? O próprio temor de ir para o mercado internacional precisa ser vencido, mas uma vez que a gente está no mercado internacional, a gente precisa romper, talvez, a barreira da estagnação e de buscar algo mais e de expandir quando já se nasce global. Então, pensando nisso, a gente precisa entender esse mecanismo. Técnicas de internacionalização convencionais podem não funcionar quando você já nasceu global. Quando a gente está levando uma empresa pela primeira vez para o mercado internacional, a gente enfrenta alguns tipos de desafios. E quando a gente já nasce global, a gente tem outros tipos de desafio. Mas quando a gente fala nasce global, nós estamos falando de empresas com uma cultura organizacional extremamente moderna, flexível, adaptável. E não é o caso diferente do caso que a gente hoje analisa, não é? É um caso de uma empresa com cultura organizacional extremamente moderna, extremamente receptiva e flexível. Então, esses são padrões essenciais. Mas eu vou começar a minha conversa com o professor, primeiro, agradecendo a sua presença, professor. E vamos saber um pouco mais sobre o senhor, não é? Qual é essa sua experiência na área de desenvolvimento e expansão de empresas de moda e acessórios, a experiência do senhor na América Latina, que vale como também a global. Bom, grazie Karine, bom dia para todos. Para mim é gratificante participar desse evento. Para ir diretamente no assunto, bom, a minha experiência na América Latina são mais ou menos 45 anos. Eu tenho trabalhado em várias áreas, desde eletromecânica até moda, até joias, para vários projetos locais ou projetos da União Europeia. Com relação ao assunto moda em específico, eu tive a sorte e a honra de trabalhar para vários projetos da União Europeia, com México, com Argentina, com Brasil. Vamos nos focalizar o assunto da moda, calçado no México. Falando de calçado, o México é o nono produtor mundial de calçado. Obviamente, como vocês sabem, o México tem um acordo de livre comércio com Estados Unidos e Canadá, mas, apesar disso, o Brasil, que não tem ainda um acordo com os Estados Unidos, exporta muito mais que o México nos Estados Unidos. Isso quer dizer que o valor agregado do produto brasileiro, obviamente, é bem mais do produto mexicano. A minha experiência no setor de calçado e moda no México. A União Europeia, anos atrás, decidiu de investir, de fazer uma parceria com a Confederação Nacional da Indústria Mexicana, que se chama Canacitra. O tema era desenvolver a capacidade exportadora e competitiva da indústria de marroquineria. Marroquineria, em espanhol, é o setor de couro, calçado, bolsa, etc, etc. Então, eu fiquei 1 ano e meio no México. Junto comigo, o meu tema é internacionalização. Junto comigo veio um designer da Espanha e veio um técnico de processo de produção da Itália. Então, a grandes linhas, como se desenvolveu o projeto. Primeiro, nós fizemos um seminário de sensibilização. Tivemos inicialmente nas 3 cidades onde tem 85% do mercado da moda, calçado, Cidade do México, León, Guanajuato e a Guadalajara, 300 mais ou menos empresas. Nós selecionamos 140 empresas.
eu, durante 1 ano e meio, visitei uma por uma 140 empresas, bolsas, calçado, botas, luvas, tudo aquilo que é couro, etc. E desses 140 empresas, visitando por quê? Para aplicar na empresa aquilo que eu chamo o Export Checkup, quer dizer, uma avaliação se a empresa estava pronta para enfrentar o mercado internacional. Abro e fecho parênteses. Claro que é muito diferente. A empresa que nasce global, obviamente, tem uma mentalidade a 360 graus e já pensa global. Mas, como vocês sabem, na América Latina, do México até a Argentina, muitíssimas empresas exportam ou porque o mercado interno está em crise, ou porque a taxa de câmbio está favorável, ou porque o vizinho exporta e ele quer exportar também. Quer dizer, é uma reação passiva, não agredir, no bom sentido, o mercado. Fecho parêntese. Então, por isso, tem que aplicar, tem que avaliar se a empresa está pronta ou menos para enfrentar o mercado internacional. Bom, das 140 empresas, selecionei 35 empresas. E nós organizamos na Europa, eu tinha um partner em Roma e um partner em Londres, 35 viagens. A viagem durava 1 semana e cada empresário saía da cidade do México na sexta-feira e voltava na segunda-feira da semana sucessiva, visitando feiras internacionais, consórcios de exportação, designers, produtores de matéria-prima, insumos, etc., para se dar conta por quanto andava. A forma melhor para a gente se comparar é visitar uma grande feira internacional. Tipo, no caso de calçado, Micam de Milão, Linha Pelle, Offenbach, etc., etc. Então, das empresas que nós tivemos que fazer a seleção, visitaram vários países da Europa e criamos, eu tentei lançar o projeto que eu chamo de SIPE, Sistema Integrado de Promoção da Competitividade e da Exportação. O que quer dizer isso? Também aqui precisa mais uma parêntese. Na América Latina, infelizmente, tem se copiado o modelo italiano. A Itália é a pátria dos consórcios de exportação. A Itália junto um pouco com a Espanha. Redes de empresas. Mas a América Latina é outro planeta. Outro planeta no sentido tem um contexto muito diferente. Então a coisa não funcionou. Então, eu moro na Itália, sou italiano, com a experiência da Itália e a minha vivência, eu morei 25 anos no Brasil, e são 50 anos que tenho viajado do México até a Argentina, elaborei um modelo que exatamente, primeiro você tem que melhorar a competitividade e depois você tem que pensar na exportação. Moral da história, então, no México, nós criamos um grupo de empresas, claro, não foi fácil, porque uma das características do latino é o individualismo, desconfiança, e aí é complicado você trabalhar em conjunto, mas nós conseguimos, uma vez que as empresas visitaram uma feira internacional juntas, e se deram conta que de 0 a 10 estavam em 2 ou estavam em 4, quer dizer, se deram conta que a concorrência não estava entre eles, a concorrência estava lá fora, está na China, está no Vietnã, está na Tailândia, a companhia. Aí o pessoal baixou as defensas. Não digo que de individualista se tornou altruísta, mas ficou menos individualista. E criamos um grupo de empresas, produtores de calçados, botas, acessórios de moda, etc. Não foi fácil, mas não adotamos o modelo italiano porque na América Latina não funciona por N motivos. Então, chegamos a criar um grupo e o interessante para vocês, Luanas, que são do setor da moda, calçada, etc., existe hoje em dia, vocês podem encontrar depois com calma em Guadalajara, um dos grupos que eu criei 20 e pouco anos atrás, se chama Crea Moda, que é exatamente o tema de vocês. Crea Moda.
Qual era o princípio? Eles queriam fazer um grupo de empresas só de calçados. Agora, você imagina colocar ao redor de uma mesa 10 produtores de calçados potencialmente concorrentes entre eles. Não vai funcionar mais ainda nos países latinos. Então, depois que eles entenderam isso, nós criamos um grupo, exatamente Crea Moda, que tem calçado, bijuteria, joias, vestido de noiva, terno, roupa, quer dizer, produtos que têm como elo a moda, o design da moda. Aí veio um designer espanhol. O pessoal só usava máquina fotográfica. Vinha na Itália, ia em Londres, Paris, Roma, fotografava as lojas e mais ou menos copiava os modelos. O designer italiano ensinou eles a trabalhar com lápis e ensinou os primeiros elementos para desenhar. Moral da história, hoje, depois de 20 anos, ainda é um recorde, ainda existe este grupo, que eu não quero chamar de consórcio, uma rede chamada, tem a marca Crea Moda. São mais ou menos umas 20 empresas de setores, digamos, complementares. Então, aqui vai uma primeira sugestão, se posso me permitir. Vocês que são designers da moda, mas me parece mais focalizado no setor de calçado, acessórios, etc., é mais fácil, o caminho, digamos, é mais descendo, trabalhando com gente que tem em comum a moda, então roupa, calçado, bolsas, tudo aquilo que joias, bijuteria, tudo isso precisa de design. Então, querendo fechar, para não me alongar muito, respondendo à pergunta da Karina, a minha experiência específica nesse setor foi nesse projeto da União Europeia no México, e depois, em Guadalajara, nós criamos um grupo de joias, pessoal que fabricava joias. Só que a joia fabricada por vários mexicanos na Europa, pela nossa mentalidade, pelo nosso estilo, não era joia, era bijuteria, era considerada bijuteria. Tanto que vários fabricantes de joias de Guadalajara foram na feira de Iberjoia, de Madrid, e erraram de feira. Deveriam ter ido na feira Intergift, feira do presente. Moral da história, a gente mudando de mercado, muda de segmento de mercado. Então, também com muito trabalho, com muito treinamento, com a ajuda de designer, foi criado 925 manos, que é o teor da prata, um dos mais altos teor da prata. Esses são dois exemplos de assuntos ligados à moda. Diga, Karina. Professor, justamente o senhor tocou em 2 pontos que são muito relevantes nesse caso específico, não é? Nesse caso específico, a Luana Lanzini e as Luanas, não é? Vão explicar posteriormente. Há uma questão específica. É um serviço agregado à área de moda, não é? Um serviço específico da área de moda. Mas o senhor tocou num ponto muito interessante que vale a gente ressaltar, que é quando a gente cria uma possibilidade de competitividade. Quer dizer, quando a gente desenvolve no produto um elemento capaz de aumentar sua competitividade no mercado global. E esse é um ponto-chave na questão, porque como que a gente agrega valor, não é? O serviço que elas oferecem, como ele pode agregar valor e resultar em um maior vantagem para quem adquire esse serviço, não é? Como é que a gente faz para usar esse produto também? Como que a gente faz? Uma empresa, um grupo de empresas pequenas pode ter acesso a um serviço desse? De que forma que a gente poderia potencializar esse uso e de como o serviço que elas oferecem pode potencializar os ganhos de uma empresa no mercado global, né? A gente fala de... Ok, vamos dividir os dois canais. O canal das duas Luanas, quer dizer, de quem presta serviço, e o canal de quem recebe o serviço. Então,
falando de quem presta serviço, no caso das Luanas, por exemplo, eu estivesse no lugar delas, eu me dirigiria, eu iria logo em associações, Câmara de Exportadores, associações nacionais de produtores de, sei lá, de calçados, de moda, etc. Como é que eles poderiam agregar valor? O pessoal quer duas coisas: ganhar mais dinheiro e reduzir custos. Ponto. Então, um dos serviços importantes é aumentar a rentabilidade de quem vai receber esse serviço, reduzindo custos, ensinando eles novos processos de produção, porque tem gente que tem máquinas de 10 ou 15 anos e, obviamente, não pode ser competitivo, fazendo muito benchmarking, comparando com o que existe no mercado internacional, visitando, levando esse pessoal para visitar feiras internacionais. Então, do ponto de vista, digamos, das Luanas, eu diria, vocês fazem ótimo design de moda, um nicho de mercado de moda. Eu imagino que, falando de redes de empresas, poderia ter quem está especializado em design de terno, roupa, móveis, iluminação, quer dizer, tudo aquilo que leva em consideração o design. Aí eu formaria um grupo de design, do lado de exportação. Do lado de importação, eu tentaria de colocar, aí seria o trabalho na América Latina ou no Brasil, juntar empresas. Mas juntar empresa não com uma convocatória, tem que fazer todo um processo de sensibilizar as empresas, fazer treinamento, selecionar as empresas. Não pode pegar na rua 10 empresas e dizer, gente, a partir da manhã vamos trabalhar junto. Não funciona. Temos que necessariamente, eu tenho uma plateia de 30, 40 empresas e eu tenho que selecionar as empresas que têm mais atitude, tem um produto que não é vendido na quitanda da esquina ou na lojinha de bairro, mas é vendido no shopping center, então é mais perto da exigência do mercado internacional. E a esse pessoal, então, eu, digamos assim, levaria a ideia de compor um grupo de empresas. Mas são 3 atores que intervêm nesse assunto. É a instituição de apoio ao comércio exterior do país, porque alguém tem que financiar isso, e a Câmara e a Associação de calçado, roupa, têxtil, etc. E, obviamente, as empresas selecionadas e homogêneas. Por que homogêneas? Você não pode colocar uma empresa que vende, no caso do Brasil, na Rua do Globo, e uma outra que vende na 25 de março, por exemplo. Não dá. Então, isso que também que tem faltado, no caso do Brasil, que a coisa não tem funcionado. Então, a gente pode tirar disso que, não é, a gente investindo em um serviço como esse, a gente agrega valor ao produto, e o nosso produto ganha um pouco mais de força no mercado e bastante mais valorização, não é? Acaba se valorizando no mercado. Então, na verdade, é um investimento. Quando a gente investe em designer, não é? A gente faz um investimento que agrega valor. Professor, a gente sabe que hoje o senhor tem uma outra reunião daqui a pouco, e então a gente não vai tomar o tempo todo da manhã do senhor. Estou à disposição, tenho tempo. Muito obrigada, professora. Obrigada por ter contribuído com o nosso debate hoje. Vou passar, então, para o presidente da Câmara, Dr. Max Paul, dar continuidade. Muito obrigada. Obrigado a vocês, boa sorte e boas exportações. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Obrigado, professor Nicola Minervini. Obrigado, Karine. Bem, a ideia hoje é a gente ter uma panorâmica de algumas sugestões. Acabamos de ouvir a experiência de um profissional que já atua há muitos anos no comércio exterior, né, e com uma visão muito própria para a nossa realidade. De qualquer maneira, dando prosseguimento, eu gostaria de pedir ao Vinícius, por gentileza, que colocasse o próximo vídeo, e logo em seguida eu vou
apresentar, não diria, porque a Luana vai se apresentar propriamente, as Luanas vão se apresentar, mas eu vou fazer uma breve introdução nas Luanas para que elas apresentem o seu case propriamente dito. Então, Vinícius, por favor, coloca o próximo vídeo. There is only one state that we can call top of the tops. Texas. Yeah, you got it. It's Texas. Best infrastructure, Texas, which also dominates the economy category. E vamos dar prosseguimento. Bem, na realidade, a questão hoje, para a gente, é muito relevante, porque nós fizemos, esse ano, 2 eventos que antecederam o atual. O primeiro desses 2 eventos, nós falávamos de internacionalização, imaginando empresas brasileiras que quisessem entrar no mercado americano. Trabalhamos naquele momento com várias hipóteses, vários formatos, e algumas coisas de maneira mais, como diria, não genérica, mas sem ser tão específico. Nós falávamos, em geral, de empresas brasileiras que tivessem interesse de entrar no mercado americano pelo estado do Texas. O evento subsequente foi um evento feito quase que na mão oposta. Foi um evento feito em inglês, em que nós falávamos para o público americano das vantagens competitivas que nós oferecemos, dos valores que nós temos disponíveis, das oportunidades que o Brasil apresenta para quem queira investir no nosso país. E hoje vamos ter a oportunidade de falar do, não último, mas de um formato que não é tão usual, mas que não, nem por isso deixa de ser muito relevante. Nós temos o caso de uma empresa italiana, com DNA brasileiro, e que, através das Luanas, que vão seguir, deverão se apresentar como pedi no início, por favor, vão colocar o que elas fizeram até hoje, o que elas pretendem fazer, enfim, quais são as aspirações. E depois a gente ainda vai discutir um pouquinho a respeito do que a gente imagina que possa, junto, desenvolver com elas. Então, eu gostaria de passar a palavra à Luana, que está no Rio, assim como para a Luana, que está na Itália. E aí vocês dividam o espaço como a gente conversou previamente. Bom dia, bem-vindas. Olá. Obrigada. É um prazer estar aqui, né, de volta ao Rio, que é sempre maravilhoso. Então, vou falar um pouquinho do portal Fashion Directions e depois me apresentar. O portal Fashion Directions é um website, né, um portal de tendências exclusivo para o setor de calçados, acessórios e bolsas. A gente atua no setor feminino, masculino e infantil. Já tem 10 anos a nossa empresa. E além do portal, a gente também oferece, né, um birô com consultoria de estilo e criação de produto, pesquisas personalizadas e conteúdo de moda para treinamentos, palestras para as empresas. O meu nome é Luana Savadinsky, eu sou consultora de moda e trend forecaster. Já estou fora do Brasil há um bom tempo, então eu estudei em Londres, sou formada em negócios da moda pelo Instituto Marangoni de Londres, onde eu residi por 6 anos também, atuando no setor. Também já atuei no setor nos Estados Unidos, em Nova York, com a Siren PR, na parte de pesquisas e marketing de moda, então relações públicas também, onde eu atendi marcas como a Burberry, a Anya Hindmarch e a Lush Cosmetics. Depois, voltando, né, retornando ao Brasil, eu fui coordenadora de pesquisa e treinamento de tendências no grupo Arezzo, né, na marca Schutz, aonde eu conheci a minha sócia, né, hoje, a Luana Lanzini, que era coordenadora de estilo na época. Então, eu passo a palavra à Luana. Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, que nem a Luana falou, podendo apresentar a nossa empresa e a nossa história. Meu nome é Luana Lanzini. Eu trabalho há mais de 15 anos no setor de pesquisa e desenvolvimento de produto, principalmente no Brasil, nas marcas Schutz e Alexandre Birman, e na Guess Europe, na Suíça. Então, como o professor falou antes, né, isso também trouxe uma experiência que nem a Luana Savadins, que tem uma experiência global. Eu pude atuar no Brasil, atuei na Europa, a gente desenhava nos Estados Unidos, produzia na China, então
conseguir também entender o mercado mundial do calçado, como funciona, foi muito importante para a gente desenvolver a nossa empresa. Então, eu sou formada em design de moda, tenho especialização em trend forecasting na Polimoda de Firenze e em shoes design na Central St. Martins, em Londres. Agora a gente vai passar um pequeno vídeo apresentando o portal Fashion Directions. Muito obrigada, Blake. Então, agora eu gostaria de demonstrar, né, alguns atrativos e a razão de ser do portal Fashion Directions, então, para a indústria. Como a gente conseguiu crescer e trovar o nosso nicho no mercado foi que a gente é específica para o calçado, né? Então, a gente vem do outro lado da indústria também, nós fomos designers, fomos desenvolvimento, né? Trabalhamos com desenvolvimento de produto, então a gente sabia o que o mercado precisava. Nós oferecemos uma pesquisa direcional, focada e aprofundada no produto, e a gente viu que isso era uma coisa que precisava, né? Como criadoras, que existem, né, vários de nossos competidores na área de tendência, que oferecem uma pesquisa, às vezes, muito aspiracional ou focada no mercado europeu, né? Então, a gente sabia que a gente, como designer, no mercado de hoje, onde se devem desenvolver coleções a cada 20 dias, a gente não tem mais o tempo, né, para criar. Então, a gente precisava de um serviço que me informava sobre tudo, né? Desde as feiras de materiais, da pele, do acessório, do tipo de salto, das cores, de tudo, para eu entrar no portal e ter todo esse acesso a informações, né? E conseguir ter mais tempo para criar um produto diferenciado. Então, foi esse, né, o nosso principal nicho e o nosso diferencial. Então, a gente sabia, né, dessa necessidade de uma pesquisa mais voltada em produto e não tão aspiracional. Todos os nossos reports, eles são de fácil entendimento, como vocês viram, é super conciso, são várias imagens, né, agrupadas, pontos-chaves, e nós trabalhamos com um foco de análise perto da estação. Então, a gente vai confirmar a tendência desde as feiras internacionais de matéria-prima, como o professor mencionou, que são as principais, né, a linha pele, depois a Mican de produto. Hoje a gente faz uma análise super direcional e também focada no calçado das passarelas. A gente faz essa análise e pesquisa constante no varejo internacional, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, como em Dubai também. Então, né, cada cidade a gente sabe qual tipo de produto procurar. Depois, análise de mídia, né, revista, social media, e também street style nas ruas. Então, é todo esse ciclo, né,
que completa as tendências em todas as suas fases e confirmam realmente aquilo que não pode faltar em uma coleção. Agora eu passo a palavra à Luana. Então, o nosso know-how complementar, né, e como a Lu falou, as necessidades reais do mercado que a gente via. Então, a Savadinsky, ela tem experiência em fashion business e na parte de pesquisa eu tenho um background bem grande na parte de produto e desenvolvimento, então a gente uniu essas forças e nosso intuito era criar um serviço, né, focado em calçados e acessórios, como a Lu falou que não existia ainda, para otimizar o tempo e assegurar as apostas dos nossos clientes, antecipando e organizando todas as informações de maneira bem clara para que eles pudessem, dando um suporte para que eles pudessem focar realmente em criação e desenvolvimento. Então, porque a gente acredita que cada vez mais o consumidor busca, né, marcas com DNA e produtos exclusivos. Principalmente agora a questão da tecnologia, novos materiais, a questão da sustentabilidade, e também o design. Então, tudo isso para ser feito dentro de uma empresa, dentro de uma indústria, demanda muito tempo. Então, a nossa ideia era ser o suporte inicial para eles não precisarem investir tanto tempo nisso. A gente organizaria e organiza, né? E prepara as informações e eles conseguem simplesmente entrar no portal, pesquisar e dedicar o tempo para criação e desenvolvimento. Isso. E então, um outro ponto também que, né, a gente conseguiu com essa posição global e estando entre países estratégicos, né, no setor de calçado, como o professor Antes mencionou, a Itália é o berço, né, do calçado no mundo. A nossa, né, sendo brasileira e também ter trabalhado no Brasil e assim como ter estudado internacionalmente, feito conexões internacionais, então a gente tem uma visão global do mercado. Então, estando na Itália, a gente tem uma posição estratégica, né, para pesquisa em toda a Europa, assim como a participação das principais feiras do setor, e da onde a gente coordena uma equipe internacional, né? Então, como ela mencionou, a Karine mencionou antes, a nossa empresa já há 10 anos atrás nasceu, né, virtual, né? Os nossos colaboradores, a maioria da parte de design, gráfico, pesquisadoras, a gente tem colaboradores no Brasil, assim como nos Estados Unidos, assim como em Londres, né, nossos correspondentes internacionais. Então, já há muito tempo a gente está trabalhando nesse setor virtual, digamos, né. Então, a pandemia para nós não mudou nada realmente, né, foi uma continuação do que a gente já tem feito e isso, né, nos aproximou ainda mais dos clientes. Então, a gente já está acostumado a atender virtualmente muitos dos nossos clientes. Então, outro ponto, como eu mencionei já, é o nosso network e inserimento na indústria global, né? Então, tanto no Brasil, principalmente, como na Itália, que nos permite, além do site, oferecer consultoria criativa. Então, a gente tem contatos com designers italianos, se alguém precisa, né, alguma marca aqui quer fazer alguma colaboração com algum designer, tanto, né, na Itália como na Europa. A gente tem inserimento com os fornecedores, né, dos dois países. Então, é essa troca, né, tanto no sourcing internacional, como também pesquisas personalizadas e conexão, né, da indústrias em todos os setores. Se a gente não oferece, por exemplo, esse serviço de exportação, a gente tem contatos, né, para quem oferecer. Nós atendemos também alguns clientes já na Austrália. Então, é realmente essa conexão internacional. E a gente também, tendo atuado em vários mercados, principalmente no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos, a gente tem uma visão global do consumidor também. E isso também é um diferencial na nossa pesquisa, porque, como eu mencionei antes, muitos dos sites de pesquisas internacionais, de tendências, ou eles são americanos ou são europeus, né? E oferecem uma pesquisa mais aspiracional e voltado para esse mercado. A gente sabe que as indústrias, o produto no Brasil, no México, na América Latina ou no próprio mercado americano é um outro tipo de produto, né? O consumidor tem um outro lifestyle, tem um outro gosto. Então, entender todas essas pontas é também um grande diferencial que a gente tem na nossa bagagem. Também o que a gente acredita que é um dos pontos mais fortes também do portal é o nosso arquivo de imagens. Então, a gente tem mais de 250 mil imagens no portal agora há 10 anos, né? Tanto imagens de feira de matéria-prima, de varejo internacional, de revista, imagens exclusivas que os nossos clientes podem pesquisar e filtrar, né? Para se inspirar para suas coleções através de pesquisando, filtrando por
coleção, por modelo, por material, por tipo de produto, por estação, por marca. Então, isso a gente acredita que é uma grande vantagem do portal Fashion Directions, até porque o acervo de pesquisa, né, cada vez mais ganha valor na indústria criativa global, e ele serve de inspiração e traz uma pesquisa exclusiva. Então, são referências exclusivas que só através da pesquisa no portal Fashion Directions os clientes conseguem ter. Então, a gente acredita que esse acervo também é um grande ponto forte do portal, além das pesquisas atualizadas que a gente faz, né, on time e futurísticas, digamos, de previsões de tendências. É o acervo do passado, digamos. E um outro ponto também que a gente gostaria de mencionar, né, nesse cenário que a gente está, como por exemplo um case study durante a pandemia que eu mencionei, mas eu agora, né, com a guerra, com um cenário de crise, de emergências, essa nossa posição, né, internacional na Europa, que nos permitiu, por exemplo, durante a pandemia, de alimentar, né, ser a única fonte de informação praticamente para todos os nossos clientes aqui no Brasil. Então, a gente criou um serviço que se chamava Viagens Virtuais, onde a gente fazia uma pesquisa personalizada, focada para a marca, né? Então, com vídeo das lojas lá fora, as tendências nas ruas, e, enfim, né? Fazendo esse combo, então, de uma viagem virtual. E muitos dos nossos clientes, até depois que as fronteiras se abriram, acabaram não voltando a viajar, porque já perceberam que com a informação, né, concisa, direcionada, e que a gente oferecesse para eles já era o suficiente, ou outros voltaram a viajar para as pesquisas, mas preferem manter ainda esse contato de consultoria anterior à viagem, justamente para poder viajar, né, já informado e com a cabeça, digamos, livre, para se inspirar realmente com outras coisas, né, e não tá ser um foco talvez tão grande, qual realmente são os produtos principais. Então, essa posição assim internacional é bem importante para a nossa empresa. Acho que era isso que a gente tinha no Fashion Directions, né? Agora a gente vai mostrar... Tem um vídeo dos depoimentos, alguns depoimentos vão confirmar, né? Mais do que a gente falando o que os nossos clientes já de longo término falam sobre nós. Oi, meu nome é Sara Lanzini, eu sou diretora criativa e cofundadora da Vinci Shoes. A Vinci é uma marca especializada em flats, então em sapatos sem salto, e desde 2015 a gente é cliente do Fashion Directions. O portal pra gente é muito importante. Lá no início da marca a gente não fazia viagem de pesquisa, então a gente se baseava basicamente nas informações do Fashion Directions. O que eu acho mais incrível do portal é que elas conseguem, as Luanas, né, conseguem pegar esse mundo de informações do mundo da moda e compilar isso de maneira simples e fácil pra gente, seja, né, na questão dos VMs em lojas, onde elas não fazem só a foto do produto, mas uma foto geral para que a gente consiga ver cores, ver VM e também ver o mood que a loja tá apostando. E também nas semanas de moda, que eu acho que talvez pra mim mais difícil de acompanhar, onde tem muitos desfiles acontecendo ao mesmo tempo, num curto espaço de tempo, e elas conseguem compilar tudo isso, trazendo os highlights, mas também um foco muito grande nos produtos, nos acessórios, nos sapatos. Então, com certeza, o portal pra gente é muito importante para a criação do produto e para também saber tudo que tá acontecendo nesse mundo da moda. Olá, eu sou Juliana, sou diretora de estilo da Ed Valentini, uma marca de calçados femininos que está no mercado há aproximadamente 14 anos. Nós somos clientes do portal Fashion Directions desde 2014 e lá, em 2014, há 8 anos atrás, quando as Luanas, né, a Luana Lanzini e a Luana Savadischi entraram em contato com a gente para nos oferecer a assinatura do portal, nós já assinávamos, né, outras plataformas, porém eram plataformas muito mais abrangentes que nos tomavam muito tempo dentro da plataforma, né, pesquisando até encontrar realmente o que a gente precisava. O portal Fashion Directions pra gente foi realmente um divisor de águas, trouxe muita informação de forma muito mais completa, concisa e direcionada para o nosso segmento. É realmente um portal que a gente usa muito, a nossa equipe de estilo entra praticamente todos os dias na plataforma e também é acessado pelo time de marketing, né, que consegue aí fazer um compilado de informação, de ideias e trazer isso para o nosso segmento, para a nossa realidade. Com certeza foi pra gente uma plataforma que nos ajudou a evoluir e a crescer como empresa. Nós somos muito satisfeitos por trabalhar com o portal já há mais de 8 anos. Olá, meu nome é Fernanda Brumana, sou head de produtos da Santa Lola, uma marca de calçados e acessórios no mercado brasileiro há 18 anos. Nós já usamos o portal Fashion Directions há bastante tempo. Ele é um portal
com uma curadoria excelente para o processo de desenvolvimento de uma coleção. A nossa equipe utiliza ele diariamente, desde a parte de tendências, né? Dos temas, o que aconteceu após os desfiles. Utilizamos muito a galeria de fotos, principalmente de vitrines, né? Porque nós não estamos on time, igual elas. Isso é importantíssimo para a gente ver o que está acontecendo no mercado, tanto no mercado de luxo como no mercado mais comercial. A pesquisa do site é muito importante aqui para o nosso trabalho. Usamos muito a parte de reports de feiras internacionais, que também ocorre fora do circuito das viagens. Então o material ele é muito bom, a gente consegue visualizar as matérias-primas e desenvolver, né? A parte de cartela de cores também nos ajuda muito, é muito fácil e prático a gente conseguir organizar essa parte da coleção. Fora os reportes de marcas novas, para a gente ter essa informação também, tudo que está acontecendo, marcas que estão em ascensão. Eles têm uma curadoria bem prática, né? Que a equipe sempre fala que consegue visualizar muito bem o que está acontecendo. Assim, no dia a dia, acho que é muito importante para facilitar o nosso trabalho, a maneira que elas passam as informações para nós, né? Fora a troca que a gente tem com elas sempre disponibilizam informações e uma conversa quando necessário. Elas são super antecipadas e conhecem muito o mercado também, e isso é muito importante, tanto para a marca como para a nossa equipe. Acredito também que temos uns reports de masculino e infantil, que a Santa Lusa também utiliza aqui, então ele é muito prático, porque a gente consegue fazer mais rapidamente essas coleções que são pequenas. A gente fica muito feliz em trabalhar com as duas Luanas. Elas são pessoas muito acessíveis, conhecem demais do mercado, e o portal Fashion Directions, assim, é maravilhoso. É um portal super antenado, prático e atual. Ok, obrigada. Era essa nossa exposição por hoje. Obrigado. Bom, nós que agradecemos. Muito interessante o vídeo, ficou bem legal. Os depoimentos são super relevantes, naturalmente, para que a gente possa até compreender um pouco melhor, para quem não é do setor como eu, né, exatamente o quão relevante é a atividade que vocês desenvolvem, né? Mas, dentro dessa mesma linha, inclusive, eu gostaria de saber de vocês duas o seguinte: dada a vasta experiência que vocês têm, já mencionaram no currículo e tudo mais, né, qual seria, talvez não seja, a expectativa que vocês têm de ingressar no mercado americano, né? Qual seria para vocês o maior problema? A falta do tempo, talvez? O que vocês imaginam, assim? Quero dizer, hoje, vocês já têm uma experiência incrível, né? E, naturalmente, por conta dessa experiência de vocês, já esbarraram com inúmeras situações. Quais são os receios que vocês têm no desenvolvimento das tarefas e o que vocês esperam do mercado americano? Acho que seria a melhor pergunta. Sim, eu acho que quando a gente espera entrar, né, como os professores até mencionou antes, qual a maneira fácil, digamos, ou procurar, né, para conseguir entrar no mercado internacional de uma forma mais rápida. Até porque como a gente trabalha com B2B, né, é um outro mercado, não é falando para o público final. Então, assim, a gente já tentou várias vezes investir, talvez, em marketing, né, digital, mas é marketing mais difícil, né, porque ele acaba chegando no consumidor. Então, por isso que esse apoio, né, às câmeras, às entidades, enfim, de comércio, com certeza, para nós, tem sido o principal fator de crescimento. Então, assim, no Brasil, a gente conseguiu fazer isso, porque nós já éramos do setor, então já tínhamos vários contratos de trabalho, mas já nos apoiamos também, né, das associações de calçado, etc., no Brasil. Então, a gente está buscando esses contatos. Foi super interessante ver, né, que o professor anterior também trabalhou no México, que é um outro mercado, né, um polo calçado.
Então, com as marcas americanas, a gente já atende até, já atendeu, né, clientes americanos. Um dos nossos primeiros clientes até foi a Snowden Brothers, que é um escritório de private label. Eles, né, sabe que é o berço da pesquisa de calçado, está praticamente na Europa, né? Então, a gente atende esse mercado americano também. Então, a nossa posição de conhecimento de toda a indústria lá é o nosso grande trabalhar assim, com... Eu acho que realmente é como entrar no mercado americano, como fazer esse approach às empresas, né? Porque no Brasil, como ela falou, a gente cresceu muito organicamente. Então, a minha família já é do setor também há muitos anos, do setor de calçados. Então, todo mundo trabalhava no setor, conhecia muita gente e a gente foi pouco a pouco crescendo. Hoje em dia, os nossos últimos clientes chegam muito por indicação no Brasil. Então, assim, como também a gente já é bem conhecido no mercado, a gente sempre diz, quando a gente consegue apresentar a plataforma para o cliente, a chance de o cliente dizer não é muito baixa. Então, assim, o nosso maior desafio no mercado americano, tanto no mercado do México, é conseguir, né, ter esse tempo para apresentar a plataforma, conseguir mostrar o serviço para as empresas. E aí, ali a gente tem, depois que a gente consegue ter essa abertura, né, é muito mais fácil, porque como são pessoas que a gente também já teve no lugar deles, como a gente falou, vira uma conversa muito boa e o entendimento da nossa ferramenta é muito fácil para a parte, né, do nosso do futuro cliente, digamos assim. Também as barreiras de entrada é um serviço de informação, né? Como a gente já trabalha institucionalmente, é praticamente tudo virtual, né? A nossa de compra, né? Se algum precisa pegar algum amostruário ou para as viagens de pesquisas também, a gente pode oferecer. É um produto de informação, né? Então, isso também é uma das barreiras mais fáceis da entrega do produto. Muito legal. Na realidade, eu toquei nesse ponto porque, de uma maneira geral, o que a gente vai buscar é um pouco de tudo que foi falado por vocês mesmos, inclusive pelo professor, que abriu junto com a Karine. E a ideia, naturalmente, é justamente promover o encurtamento dessas distâncias e a diminuição do tempo para fazer com que o êxito chegue mais rapidamente e, consequentemente, a gente possa fazer com que o trabalho seja devidamente remunerado. Mas agradeço enormemente a presença de vocês duas, estarem aqui hoje, dando a oportunidade para a gente tratar desse tema numa forma um pouco diferente, como eu já disse, das que a gente normalmente apresenta. E, dando prosseguimento, eu pediria ao Vinícius que colocasse um vídeo nosso e, logo em seguida, eu vou chamar o John. Obrigada. On this very day, chart new paths. Longed for freedom. They wanted hope. They found it in Texas. Karine, eu queria te perguntar uma coisa. Sobre tudo que foi apresentado até agora, o que você poderia agregar de ideia, de proposta? Pode falar alguma coisa? O John já vai entrar aqui. Eu acho que o mais interessante, a gente pode destacar 3 pontos no caso específico da Fashion Direction. Uma empresa digital.
Então, é uma empresa que tem uma organização, uma mentalidade, como a gente disse, a cultura organizacional da empresa é digital, então ela tem flexibilidade, ela tem uma capacidade de adaptabilidade às mudanças do mercado. Então, ela está mais, uma coisa que foi ressaltada no testemunho, foi que ela está mais atualizada. Claro, ela usa uma ferramenta extremamente poderosa, que é essa comunicação, que antes não se tinha maior possibilidades com as viagens, se ver, não se podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. E com o portal Fashion Direct, você pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Você sabe tudo que está acontecendo em Nova York, Paris, Milão. Não é? Se antes a gente não podia fazer isso, estar ali é uma ferramenta poderosa porque traz isso conciso. A redução dos custos aumenta a possibilidade de maior competitividade. Então, quando você reduz custos de produção, especialmente no custo de criação, não é? Eu tenho uma experiência, trabalhei uns anos na área de moda, não de sapato, mas a gente sabe que a moda tem custos muito específicos na área de criação, diferente de outros produtos, que os custos maiores estão na área de produção mesmo, de operações, não é? A área de moda tem um custo muito maior, porque a moda agrega valor no seu momento de criação. Uma camiseta branca todo mundo faz, mas por que a camiseta branca Giorgio Armani é diferente? Tem lá as suas especificidades, não é? Então, a área de moda agrega valor ao produto naquele momento da criação, e não necessariamente no momento da produção do produto, como acontece com outras coisas, como artesanato, né? Que você tem um pedaço de madeira, ao longo do processo você agrega valor ali. A moda não, a moda inicia a sua produção já com valor agregado, ou com a ideia de que valor eu vou agregar. A tendência agrega valor. Eu achei muito interessante quando, na testemunha, alguém ressaltou o fato de que o portal tem um grande acervo histórico, não é? Porque, na verdade, a gente só não é bola de cristal, não é? A gente não prevê o futuro. A tendência, ela é resultado da análise do passado e para onde a gente está indo. Então, é muito mais complexo do que puramente dizer as pessoas vão usar verde-limão em 2023, ou, não é? Vamos ver o que elas vão usar. É um processo técnico. Para quem não trabalha na área, pode isso parecer achismo, não é? Ou copismo. Eu vou lá e copio, e não é. É um processo de análise de como as pessoas estão evoluindo. Então, se elas estão evoluindo num caminho, a moda também vai evoluir naquele caminho, não é? E hoje isso é muito mais difícil de se fazer quando a gente tem um mundo tão globalizado e, ao mesmo tempo, descentralizado, porque se antigamente a gente tinha só 3 polos de moda de referência no mundo, hoje a gente tem muitos outros também. Então, você precisa estar preparado para estar antenado a tudo que está acontecendo. E ter isso numa ferramenta só agrega muito valor ao processo de criação, que é quem vai agregar valor ao produto que vai chegar na loja. E por ser digital, não é? Você tem o mundo a um clique. Se antigamente precisava de viagens, e eu fui da época onde os portais não eram, quando eu trabalhei no início de 2000 com moda, os portais não eram tão populares, não é? A internet não era tão usada como plataforma. Então, tinha que ter aquelas viagens, cometia-se erros enormes, não é? De corte, de cor, porque não havia uma compilação de tendência. Porque nem sempre a tendência que vai acontecer na Itália, ela pode ser adaptada no Brasil. A gente vai lá, acha linda aquelas botas que vêm até o joelho. É possível usar no Rio de Janeiro? Não, não é? Mas não necessariamente quer dizer que aqui eu não posso usar uma variante daquela, mas eu preciso que tenha isso é um processo técnico, uma compreensão técnica. Então, eu acho que esses são pontos muito relevantes que a gente tem que levar em consideração e que o portal oferece de forma simples, né? Parece que é tranquilo, você vai lá, acessa e está tudo bem, mas existe todo um processo de criação. E na moda, você agrega valor no momento da criação. Por isso, não é uma marca vale mais que a outra. Não é? A qualidade, todos podem chegar na mesma, mas a camisa branca vai ser diferente por algum motivo. Então, é importante que esse processo de criação, essa redução de custos no processo de criação, aumenta a possibilidade de competitividade no mercado.
E uma coisa que eu acho muito interessante, que o professor mencionou, são as redes de empresa. Isso a gente pensa, isso só é acessível para Santa Lola, que é uma empresa que todo mundo conhece, toda mulher conhece. É impossível uma mulher não conhecer a Santa Lola, não é? Não, isso é acessível para as pequenas e médias empresas. Se elas se unirem no que a gente chama de redes de empresa, e elas se unirem, elas podem acessar esse produto para agregar valor aos seus produtos, e isso também gera para elas uma maior competitividade, maior possibilidade no mercado global. Não é? Então, o legal de nascer global é que você leva com você um monte de gente também, se as pessoas estiverem dispostas a olhar o mundo digital com resultados físicos. O mundo é digital, a plataforma é digital, mas o resultado na minha economia de recursos vai ser real. Obrigado, Karine. Vinícius. Muito obrigado. John, meu amigo, seja muito bem-vindo. How are you? Gostaria de apresentar o meu amigo, parceiro institucional, que nesse momento vai nos prestigiar em português. E eu estou falando novamente disso, porque você me perguntou ontem, me perguntou hoje. Então, só para reforçar, today only in Portuguese, ok? Por favor, John, se apresente e contribua conosco para essa nossa apresentação. Tá bom, muito obrigado, senhoras e senhores. Excelente evento. Parabéns a Luana Savadinsky, Luana Lanzini, pela escolha. Mercado americano muito bom, muito enorme. E gostaria de parabenizar você, Max, e Mauro, Marco Aurélio, Karine, e excelente palestra oferecida pelo professor Nicola. Excelente, espero contribuir. Eu sou americano, morando no Brasil mais de 20 anos, experiência de 30 anos em relação ao Brasil, relações comerciais, institucionais. Representei o Porto de Houston para 13 anos e a Câmara de Comércio de Houston, o Greater Houston Partnership, para 4 anos, onde meu papel era como catalisador para fomentar, estimular mais comércio, abrir mercados, expandir volume. E então a perspectiva que eu trago é sobre talvez uma vista de 40 mil pés sobre experiências e tendências no mercado. Para Fashion Directions, uma excelente proposta de valor, porque nessa economia mundial ninguém pode atuar sozinho, ninguém pode fazer tudo sozinho. E precisa especializar em que você faz. Produzir, transportar, distribuir, marketing, e a sua consultoria parece preencher uma lacuna onde empresas podem produzir, especializar, melhorar o que eles fazem do bem, o que faz do melhor, e ter o que sabe no mercado com muito profissionalismo, como a da moda. É tudo em volta de competitividade. Professor Nicola falou, Max, você também, encurtar distância econômica, geográfica, financeira e do seu tempo, gerando resultados, economias de dinheiro e investimento. É muito importante, algumas estratégias apontadas pelo professor Nicola, de fazer um pool de empresas não concorrentes para abordar, enfrentar os mercados internacionais é muito válido, muito legítimo. É uma coisa que eu estou atualmente também fazendo no mercado de bebidas e produtos alimentícios. Isso é muito importante, circular nas feiras, é o networking, para acompanhar, e empresas têm alto custo de investir nessas viagens internacionais. Então, para ter um grupo especializado que já acompanha esses mercados, está localizado na Itália e tem experiência nos Estados Unidos, é imprescindível de ter um sucesso, embora a empresa brasileira pode produzir e focar na produção. Mas eu quero acrescentar uma coisa que o professor Nicola falou. Gerar receitas, vendas, mais dinheiro é reduzir custos.
muito importante. Mas uma outra coisa que mais na cultura da cabeça do pessoal, você não quer perder oportunidades. You don't want to miss out. E como você vai acompanhar essas tendências de não miss out ou formar tendências, como o Brasil é muito apta de formar tendências no mundo de moda. Você vai para Dallas e perguntar sobre o Brazilian Blowout. E todo mundo está querendo o estilo de cabelo, saber o que está acontecendo no Brasil. E então o Brasil tem esse vitrine de inovação já embutido na cabeça de muitos consumidores no mercado americano. Então, com um pouco de humildade, que nós não podemos fazer tudo sozinho, é importante formar essas parcerias com empresas como Fashion Directions, um verdadeiro portal para o mundo. Que agora, e Karine falou, todo mundo nasce global. Você tem, com um cliquezinho, acesso ao mercado mundial, seja África, Europa, Estados Unidos, a Ásia, e isso facilita a comunicação. Mas ter aquele especialista que sabe fazer o ponte das culturas é muito, muito importante para você não ir sozinho ou cego nos mercados em que você quer atuar. Eu estou atualmente na região de Boston, Massachusetts, que é uma espécie de sede e berço para a indústria de calçados. Nós temos grandes marcas e empresas que têm a sede global ou a sede para as Américas aqui, como Reebok, New Balance, Puma, Rockport, Wolverine Group, uma nova empresa, Noble, e essas são muito importantes também de conhecer. Clusters na Itália, clusters de design, a produção lá na Ásia. Uma das coisas que a experiência recente também sobre o mercado americano é um mercado enorme. Você ganha um contrato grande ou fica preparado para enfrentar o mercado? Uma grande pergunta. Você está preparado para pensar em exportar? Porque uma empresa pode tomar toda a sua produção. Eu gostaria de citar a indústria imobiliária, porque 15, 20 anos atrás, a indústria imobiliária em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, teve grandes contratos com empresas americanas. Mas teve aquele onda de desvalorização, valorização do real e a migração para a China, que aquela tomada da produção migrou totalmente para a Ásia, deixando órfão as empresas brasileiras, sofrendo. Tem alguns estudos de caso, empresas que demitiu milhares de pessoas, tentou sobreviver, depois fecharam as portas. Isso é muito triste. Se você tiver aquele intermediário, aquele portal, você pode ficar mais preparado para essas tendências e alinhar seu planejamento para os anos futuros. Uma outra coisa muito importante que foi citado, a participação em entidades de classe e associações. Muito importante com certeza validar quais são as associações que agregam valor, que pode oferecer você uma maior competitividade, mas nas discussões dessas entidades de classe, você pode perceber mudanças na regulação, mudanças no supply chain, as questões que todas as pessoas, empresas enfrentam numa maneira coletiva, como tarifas aduaneiras, greves em portos, esse congestionamento que aconteceu este ano na costa oeste dos Estados Unidos é a migração para o Golfo e a costa leste, em termos de maritime shipping. Em relação à moda também, que isso vai enfrentar, é aqueles regulamentos na China, contra mão de obra, trabalho escravo, mão de obra forçado dos Uyghurs. Isso é um assunto bastante importante agora, porque tecnicamente importador pode ficar on the hook e sofrendo retaliações se importa produtos que têm essa origem
de mão de obra forçada, trabalho escravo. A essência também da pandemia traz para muitas empresas internacionalmente a ideia de nearshoring, de voltar mais perto do país. Para os Estados Unidos, abre muita oportunidade para o Brasil. Muita oportunidade para o americano que esqueceu o mercado brasileiro, reeducar e reaprender sobre o que o Brasil faz de bom. E nesses 20 anos, eu posso testemunhar os ganhos em produtividade. Agora, os ganhos cambiais, agora dá para exportar, é muito bom. É a competitividade, mais equilíbrio com a Ásia, Vietnã, Malásia, o Camboja, essas regiões que estão, Bangladesh, Paquistão, Índia, que estão também especializando em produção de roupa, de moda, calçados. Mas a tendência pode ser uma tendência, anecdotalmente, eu tenho testemunhos das empresas aqui que a preferência seria colocar mais nas Américas, mesmo uso horário, mais reliability na questão da cadeia supply chain, e isso é a favor do mercado brasileiro entrando e expandindo no mercado americano. O apetite para reduzir a dependência na Ásia, embora a Ásia é imbatível ainda em relação ao abastecimento do mundo. Mercado de saudades nos Estados Unidos também é muito interessante. E vai ter uma classe de compradores que tem uma falta de oferta no mercado e pode ter também agentes influenciadores no mercado de moda, trazendo costumes, trazendo perfil de produtos para o Brasil ou para os Estados Unidos. Então, isso também facilitado pelas políticas das fronteiras abertas do Joe Biden, mas também pela histórico consequências da migração. Primeiro nos Estados Unidos com Portugal, Azores, Cabo Verde, Brasil. Então, está aumentando. Eu estou num estado agora, Massachusetts, que tem 400 mil brasileiros. E está aumentando essa rede. Então, tem empresários aqui. Tem empresárias de moda aqui, que faz fashion show online, fazendo tendências. Trazendo produto. Então, tem um mercado aqui também que pode ser low-hanging fruit, um pouso mais tranquilo para entrar no mercado. Mercado de saudades, grandes populações de brasileiros, concentrações em Nova York, a Flórida, e a Massachusetts, Rhode Island, e Califórnia, e, claro, o Texas, muito forte no Texas, em Houston, Dallas e Austin. E é muito importante também a confiança, a confiabilidade, e ter um mecanismo que pode validar seus parceiros, parceiros de entrega, área de design. Fashion Directions presta realmente um serviço imprescindível, é sucesso essa proposta de valor. E também, finalizando, storytelling. Para aquelas gerações millennials, gerações Z, não sabe o que vai acontecer depois de Z, vai voltar no alfabeto para A, geração A, não sei. Mas essas gerações valorizando muito aquele serviço personalizado, contar a história da família, da empresa, isso vale muito e isso pode também ser uma grande vantagem do Brasil e Itália, que tem esse histórico no setor de calçados. Participando em eventos é muito importante, eventos anuais, mas fazer seu homework precisa para economizar seu dinheiro, encurtar distância, fazendo homework. Serviços como Fashion Directions, eu acredito que pode ajudar e muito nesse complexo mundo de eventos, porque nem todos os eventos são iguais. Tem eventos que não vale a pena, tem aqueles onde realmente todo mundo vai. Setor de móveis, por exemplo, High Point,
em Carolina do Norte, que aconteceu no mês de outubro. Isso é um dos principais. Frutos do mar. E para Américas, é março em Boston. E OTC, o Rio Óleo e Gás, para o setor petróleo e gás. Então, tem que saber quais são os eventos de campeão, onde todo mundo congrega, visitando velhos amigas e amigos, e coisas avançam para ajudar no comércio. Então, muito obrigado a Max pela oportunidade a contribuir e parabéns no evento. John, nós é que agradecemos a oportunidade de você estar aqui hoje contribuindo conosco, apresentando o ponto de vista de um americano que conhece bastante da nossa cultura e trabalha com comércio exterior, como você colocou, há décadas. Então, você engana bem, você está muito jovem ainda, mas já tem uma experiência que, enfim, nos dá uma certa segurança de que o mercado americano realmente apresenta, se alguma dificuldade inicial, porque é um mercado maduro, né, mas uma grande oportunidade de expansão. E na sua fala teve uma parte interessante que eu gostaria que você pudesse esclarecer um pouco melhor, porque faz sentido, e eu não tinha observado sobre esse ponto. Quando o professor Minervini fala a respeito da organização de um pool de empresas, enfim, né, de um complemento, você fala de cluster, né, e você também dá uma ideia de que essa proposta pode nos ajudar a desenvolver negócios em conjunto, quer dizer, o próprio portal, que já tem uma clientela, que já faz essa pesquisa de tendências, olhando o mercado italiano, mas, enfim, que é o grande formador aí das opiniões sobre o que deve ser calçado pelas mulheres, homens e crianças, né? Mas como que você imaginou, porque você tocou nesse ponto, você tem alguma ideia para isso? Sim, eu vejo a importância de oferecer um cardápio, um portfólio de empresas ou produtos. E o professor Nicola falou muito bem sobre concorrência ou não concorrência. Pode dar ou não dar certo. E mais certo, para dar certo, é para trazer segmentos similares, mas não concorrentes. Então, você junta uma das mecanismos que eu estou estudando, trabalhou com Portugal, trabalhou com Austrália, outras empresas que eu estou estudando aqui como exemplos que podem servir para o Brasil, e que empresas contribuir com equity para uma empresa importadora. Eles são donos dos produtos dentro dos Estados Unidos e faz a distribuição por dentro dos Estados Unidos. E isso coloca aquela escala que você precisa para interessar importadores e tem um certo tamanho, e reduzindo os custos de entrar. Você entra individualmente, você tem que ter um checkbook grande, um talão de cheque sem fim. Não cheque sem fundos, cheque sem fim. Você tem que pagar para participar. Supermercados, tem que pagar. Retail, varejo, tem que pagar. Marketing, uma coisa que talvez não está tão evoluído no Brasil, mas muito na ponta, na vanguarda de market making aqui nos Estados Unidos e Europa. Então, tem que investir pesadamente nesses assentos, que o Brasil representa apenas 1% do comércio mundial. Por quê? Pode ter mais. O tamanho do Brasil tem muito mais. Mas isso eu enfrento, eu acho que fazendo um pool, criar uma empresa no exterior que representa os interesses do pool, cada um tem um pedaço, você não trabalha em consignment, você manda seu produto já nacionalizado e vender no mercado de destino. Você controla mais de seu destino. Você controla. Se você uma empresa só, enfrenta, so what? One more brand. Mas traz uma oferta, um leque, e isso é uma maneira saudável ser bem-vindo por muitos que gostaria de entrar. Uma outra coisa que eu esqueci de falar, mas importante, são
certificações internacionais e padrões. E Itália, Brasil, Estados Unidos têm maneira de formar padrões e fortalecer padrões e normas internacionais. Poder de barganha, poder de mercado. E esse que você, em outra palestra, outro evento, falou sobre acordo de reconhecimento mútuo entre Brasil e Estados Unidos, de OEA e CTPAT, também recém-chegado, isso traz uma certa validação e uma facilidade de comércio. Eu lembro que isso é mais para just in time, para empresas como automobilístico, mas vai ser muito interesse de ver como esse acordo pode realmente, nesse tempo onde não vai ter acordos globais muito comuns, não vai ter transição de governos, interesses, polarização, mas nisso é uma base para trabalhar, para reduzir custos e aumentar a competitividade das Américas. Eu acho que vale a pena valorizar esse acordo e buscar como expandir o conceito OEA, Authorized Economic Operator, e CTPAT, Customs Trade Partnership Act Against Terrorism. Super legal, John. Luanas, eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês. Eu sei que aparentemente foge um pouco do foco. Na realidade, nós estamos falando de um portal que nós pretendemos ter o privilégio de levar para os Estados Unidos, mas vocês estão participando de um evento super relevante que acontece na Serra Gaúcha nos próximos dias. Eu hoje vou para Santa Catarina, você, Luana, segue para Gramado. Daí me diga uma coisa, o que o John falou é um pouco do que eu havia falado com a Luísa, que está nos escutando também, já há algum tempo, porque a região do Rio Grande do Sul foi uma das que, como o Paulo Moveleiro, em determinado momento decidiu produzir os seus calçados na Ásia, especificamente na China, e depois entrou em crise por N motivos. O fato é que o mercado hoje, como também já foi dito, está ávido por novas possibilidades e uma maneira interessante seria, eventualmente, pensar alguma coisa de fomento. E fomento na medida que nós podemos, quem sabe, de alguma maneira, tangenciar essa conversa e trazer desdobramentos numa relação de ganha-ganha. Ganham vocês, ganham as pessoas que vão participar e, naturalmente, aqueles que vão abrir novos mercados. Mas vocês teriam alguma ideia sobre isso? O que vocês acham do que o John falou? Sobre um pool de para exportação aos Estados Unidos, no caso? Não, na realidade é o seguinte, vocês já lidam com vários fabricantes. Sim. Vocês não vendem, vocês não fazem a interface, seja de broker, seja do que for. Vocês apresentam uma tendência, perfeito. De qualquer maneira, obrigado, Blake. De qualquer maneira, né, vocês convivem com o setor que, imagino eu, como o John falou, tem interesse em expandir os seus horizontes. E essas empresas, de certa maneira, dentro da lógica do que o professor Minervini falou, não são de forma nenhuma concorrentes, muito ao contrário, são parceiros de vocês. Alguns deles, inclusive, já estão nos Estados Unidos, né, e em determinado momento podem funcionar como um vetor a mais no acesso do mercado americano. Tipo, hoje tivemos o depoimento de 3 pessoas falando do quão relevante é o suporte de vocês para o desenvolvimento do negócio delas. E isso, na realidade, eu poderia reproduzir imaginando o mercado americano num outro formato. E pelo seguinte, não alongando mais, é que como vocês hoje vão estar, né, amanhã vamos estar lá no Rio Grande do Sul, o que vocês acham de trocar algumas ideias com alguns parceiros para, quem sabe, ver da possibilidade da gente desenvolver alguma coisa nesse sentido, sem com isso querer tirar o foco de vocês, não é esse o objetivo. Simplesmente seria fomentar algo mais para, quem sabe, ter uma introdução, como o John falou, existem várias possibilidades. Obviamente, no primeiro momento, imaginamos o Texas como porta de entrada, mas, como sempre dizemos,
o Texas não é o final da história, é o início da conversa. Então, fosse no estado da Flórida, fosse, enfim, qualquer estado, como o que o John está agora, existe espaço. Mas, enfim, então, vocês têm alguma ideia, já tiveram alguma ideia? O que vocês acham disso que o John falou? A gente nunca, né, trabalhou, na verdade, pensou em fazer, por enquanto, essa história, porque não tivemos também contato, né, com alguma entidade, ou nesse caso, como a gente está tendo agora com vocês, com essa parte de conexões de mercado e exportação. Então, mas com certeza a gente, né, tem contatos com todo, como a gente tem hoje em termos de quase 100 clientes, né, 100 marcas de calçado do Brasil, e com certeza várias delas, algumas já estão, né, no mercado internacional, mas outras têm grandes potenciais para fazer isso. Então, como até, desculpa, Lu, mas como até, por exemplo, a gente estava falando, né, Max, a Sara Lanzini da Vinci, por exemplo, ela mora em Austin, né, no Texas. A empresa dela é no Brasil. Eles estão, por exemplo, querendo expandir para o mercado americano. Eles têm um produto em storytelling de marca bem legal. E assim, eu acho que cada vez mais o mercado brasileiro está se diferenciando nessa parte de investimento. Na verdade, a China é realmente muito relevante, né, no setor produtivo, e eles também na parte de tecnologia e nas possibilidades que eles têm, mas eu acredito que a gente que consegue ver, né, os mercados dos Estados Unidos, Brasil, China, as fábricas, o tipo de realmente de produto que consegue fazer, estruturas, capacidades, eu acredito que teria sim interesse da parte dos nossos parceiros de repente estar fazendo um projeto desse nível, digamos assim, ou pensar em alguma coisa voltada para a exportação. E nós, como, digamos, parceiro nisso, é realmente esse know-how, né, como a gente conhece, né, não é tem que ser empresas homogêneas, né, marcas que realmente estão preparadas, né, para um consumo internacional. Então, nós também temos esse conhecimento de um produto internacional, podemos ajudar a ser, né, como um filtro, né, na seleção, digamos, desses parceiros também. Conhecer quais são as marcas, né, com diferenciais, etc. Sim, essa seria uma das ideias, que talvez não tivesse sido claro, mas eu penso que isso pode ser realmente interessante. Karine, tem algo que você gostaria de falar, já que eu te cortei praticamente agora há pouco, desculpe. Não, Max, eu acho que o mais interessante, o John acabou trazendo à tona essa questão de que o storytelling é muito legal e a gente precisa desenvolver isso como meio de ganhar também de competitividade, como ferramenta para ganhar competitividade no mercado global. E essa própria história é muito interessante. Esse interface com os produtores brasileiros pode ser muito interessante. Então, a gente vê que tem diferentes facetas que a gente pode olhar desse mesmo caso, levantam coisas muito interessantes. Mas era só isso que eu ia completar. Muito obrigada. De nada. O Vinícius, você poderia colocar um videozinho para a gente, para finalizar praticamente? Eu passo a palavra a cada um depois. Obrigado, Blake. Obrigado, Vinícius. Bom, pela ordem, gostaria de saber se o professor Minervini e a Karine gostariam de falar algumas considerações finais, fazer suas considerações finais. Professor, gostaria de fazer alinhavar para a gente essa ideia que o senhor trouxe das redes de empresa, não é? Poderia
já que foi um assunto que a gente tratou em vários pontos aqui, poderia trazer um pouco mais de informação sobre esse conceito, que, aliás, foi criado pelo senhor a partir desses anos de experiência como consultor, trazer um pouquinho mais sobre redes de empresa para a gente. Ele não me viu. Eu acho que não está me ouvindo. Sim, Karine. Você pode, então, fazer as considerações que você achar que seriam pertinentes? Claro, esse conceito que o professor criou, desenhando uma comparação, né, traçando um comparativo com os antigos consórcios, que dão muito certo na Europa, funcionam muito bem, especialmente na Itália, os consórcios para produção e desenvolvimento de produtos, mas que no Brasil muito poucos vingaram, muito poucos encontraram realmente um caminho comum para seguir. E a ideia que eu acho interessante da redes de empresa, no caso das Luanas, né, da Fashion Direction, é que ele pode ser acessível a qualquer empresa, mesmo que não seja uma empresa que não tenha sozinha a capacidade de fazer esse investimento, mas ela pode fazer em parceria com outras, e isso vai agregar valor, não é? Melhorar os propósitos da empresa, sua competitividade, e também possibilitar ao próprio portal um outro tipo de acesso que não seja de pessoas e de busca por outras informações, o que vai, né, expandir também a visão, não só em termos de tendência e dessa visão histórica, mas a rede de empresa vai possibilitar fazer, né, escalar esse produto para, talvez, empresas que nunca consideraram ter design ou informações de tendência, aqueles que estão na moda, chamando, né, aqui de um jeito simples, os copistas. Eu vou lá, copio, vou lá, copio, vou lá, copio. E talvez isso não agregue tanto valor, não é? Mas a possibilidade de que, em conjunto, pequenas empresas, pequenos produtores de sapato, podem ter acesso às tendências, podem ter acesso às informações, a interpretação dessas informações, porque não basta a gente ter uma foto, né? Uma foto de sapato pode dizer muito pouco para mim, mas para as duas diz uma história, inclusive, não é? Então, a gente precisa que essas empresas também se conscientizem dessa possibilidade, que podem não ter acesso aos serviços sozinhas, se não tiverem o capital para investir, mas podem ter em grupo, e em grupo elas podem ter acesso a esse enriquecimento do seu produto. Eu não digo só agregar valor, mas enriquecer o seu produto para que ele tenha mais chance no mercado. E essa é a proposta do Redes de Empresa, um conceito criado pelo professor Nicola Minervini, estudando o mercado das Américas e entendendo... Que bom que voltou, professor, porque eu estava tentando aqui explicar um conceito seu. Então, a gente gostaria só que a senhora alinhavasse, professor, com relação às redes de empresa, não é? Que o senhor falasse um pouquinho mais sobre esse conceito criado pelo senhor, tá bom? A partir dos seus estudos de tantos anos. Desculpe. Por Problemas favor, técnicos que acontecem. poderia repetir, por favor? Sim, professor, a gente gostaria de alinhavar, já que foi uma ideia que todos nós aqui, durante a nossa conversa, tocamos na possibilidade, não é, da união dos clusters, dos consórcios, não é? Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais do conceito das redes de empresa, não é? Por que as redes de empresa podem funcionar no caso da Fashion Direction especificamente, não é? Que podem. Bom, o ambiente ideal para nascer um grupo, uma rede de empresa, é um cluster. Tipo, por cluster, na América Latina, nós confundimos cluster com consórcio de exportação. Cluster é, por exemplo, Silicon Valley, é o clássico cluster. O Novo Hamburgo é o cluster de calçado. Dito isso, dentro de um cluster seria, porque já a gente respira aquele clima de união, de trabalhar em conjunto. Dito isso, então, como adiantei algo, como poder fazer uma rede de empresa? Não podemos fazer uma
tipo uma associação, uma Câmara de Comércio, uma Confederação das Indústrias, Apex, Sebrae, etc., não pode fazer uma convocatória dizendo: senhores, informamos que a partir de manhã estão abertas as inscrições para formar uma rede de empresas de calçado. Ponto. Não vai funcionar nunca. Como de fato não funcionou do México até a Argentina. Tem que primeiro selecionar as empresas menos ruins. A empresa que vende na lojinha do bairro não dá, porque o mercado externo exige muito mais. Moral. A associação de calçado, por exemplo, na Itália tem a ANCI, Associação Nacional de Calçado Italiana, etc. A associação, tipo, no Brasil tem Abicalçados. Moral da história, Abicalçados sabe, de todos os associados, quais são os menos ruins, quais são que de 0 a 10 estão em 7, 8, quer dizer, tem um produto upgrade. Dito isso, então, a entidade deveria chamar esse pessoal dizendo: nós queremos lhe apresentar um projeto de rede. Não adianta, na América Latina tem se gastado muito dinheiro fomentando, incentivando a exportação. Como? Levando a empresa em feiras internacionais ou em missões de empresário. Não funciona. Eu, amanhã, incluso, daqui a pouco, vou fazer um seminário, os 10 passos para a exportação. Eu coloco a promoção, a feira ou a missão de 1 a 10 no 9º passo, imagine. E o penúltimo passo em um processo de exportação. Por quê? Porque tem muita empresa que inicia a exportar, vai numa feira internacional. Está errado. Por quê? Porque se ele depois, se tiver o azar que tem algum pedido, como é que ele vai entregar? Se ele não conhece todas as variáveis do comércio internacional. Ou tem empresa que vai numa missão empresarial. Muitas vezes a missão é um passeio disfarçado, infelizmente. Voltando, então, a entidade faz um seminário de sensibilização. Gente, nós queremos incentivar as pequenas empresas para exportar. Dito isso, tem, no caso de vocês, da moda, de calçado, então tem um técnico que fala da parte técnica, precisa de técnicos. A gente tem ajudado as empresas na parte burocrática administrativa, na parte de procedimentos, mas que adianta que eu sei como transferir o produto se eu não tenho um produto competitivo a montante e eu não sei a quem vender a justante. Então, temos que levar técnicos, levar vocês, tipo designers, tipo gente que entende de moda, para o pessoal, além de conhecer como transferir o produto, saiba também, digamos, nós temos que melhorar a nossa competitividade. Não é obrigado, não todo mundo pode exportar. Quando o pessoal diz todo mundo pode exportar, é errado. Não é todo mundo que pode exportar. Só pode exportar quem tiver atitude, quem tiver recurso, quem tiver a mente aberta. Então, rapidissimamente, eu, quando me entusiasmo, eu falaria horas, mas não quero tirar tempo de ninguém. Então, rapidissimamente, é difícil, honestamente, é difícil para a pequena empresa a exportação, porque necessariamente para você exportar, você hoje não pode exportar por preço. Sempre vai ter um chinês com um preço mais barato do teu. Você tem que exportar por valor agregado. Por exemplo, quando o pessoal da América Latina se queixa, o custo Brasil, a infraestrutura, o dólar, a companhia, não dá para exportar, eu digo, e como é que faz, por exemplo, a Itália, ou a Alemanha, ou a França a exportar? Itália exporta não sei quantas centenas de bilhões de euros, mas exporta ideia, exporta fashion, exporta soluções, exporta visão. E na América Latina, tem gente que exporta quando o mercado interno está em crise, ou porque o câmbio está bom, e quando não está bom não exporta. Isso é péssimo, porque deixa uma má imagem do Brasil ou do país do qual está exportando lá fora. Então, eu digo para o pessoal da América Latina,
Não vamos copiar o modelo italiano, o modelo chinês, mas vamos assimilar o que é que dá para o que de bom nós temos para pegar, por exemplo, da Itália, o valor agregado, o design, o produto firmado, etc, etc. Eu digo, desde a fruta até a moda. Se eu entro, por exemplo, um exemplo elementar. A América Latina, o Brasil, exporta muita fruta, por exemplo. Eu entro em supermercado, fruta tropical você não encontra na quitanda da esquina, encontra em lojas de produtos étnicos. Agora, se não tiver uma embalagem bonita, sofisticada, etc., não dá. O exemplo que eu sempre faço, depois eu fecho. No Brasil, por exemplo, fabricante de chocolate, tem um montão. A empresa Garoto, nada contra, é um exemplo prático. A Garoto produz chocolate em uma caixa simples e vende chocolate. Copenhagen não vende chocolate. Copenhagen vende uma ideia. É a mesma coisa que você, hambúrguer, tem um monte de bares que faz hambúrguer. Mas tem um tal de McDonald's, nada de publicidade. Ou café. Se você entra no Starbucks, você não vai tomar um café. Você vai passar um período de tempo, porque tem... Aliás, se você entra no Starbucks e não tiver o iPhone 14, não tiver um portátil Mac último modelo, é melhor não entrar, porque existe, digamos, é toda uma ideia que a gente tem que vender. Então, caras Luanas, vocês fazem um trabalho muito lindo, eu vi o site de vocês, é muito lindo. Vocês têm muitas condições de vender o vosso trabalho. A sugestão que eu posso dar, vocês teriam muito mais poder de fogo, poder contratual. Vocês aqui, você no Brasil, a outra Luana na Itália, etc., tentar de aumentar esse poder de fogo se apresentando como uma rede de designer. Tem o designer de tudo aquilo que quer dizer moda. Móvel é moda. Uma lâmpada é moda. Terno, vestido é moda. Então, vocês vão ter mais poder, vão ter mais ideias, mais recursos, mais experiências, menos custos de promoção, etc, etc. E do outro lado, para vocês venderem design no Brasil, no Equador, nos Estados Unidos, no Texas, etc., procurar encontrar também do outro lado redes de empresas. O mínimo, a primeira campainha que eu tocaria é a de calçado, se eu for no Brasil, ou se eu vou no Texas ou vou em Boston, Associação Local Estadual de Produtores de Calçado, Bolsa. Aí, digamos, são eles que depois vão me dizer, olha, vamos trabalhar em conjunto, que é difícil você vender, na minha opinião, né? Vender o trabalho belíssimo de vocês a uma empresa individual, a menos que a empresa já seja born global. Mas vocês me ensinam que, infelizmente, são poucas que são born global. A grandíssima maioria, repito, exporta porque recebe uma consulta, exporta com uma reação a algo, não agride o mercado. A gente não quer sair da zona do conforto. Uma ideia rapidíssima, o assunto de rede. 2 produtores de calçado do México. Um era um engenheiro, fazia sapatos lindíssimos, mas não sabia vender. Um outro, usando uma palavra pouco política, marqueteiro, um expert em marketing, mexicano, sabia vender muito bem, mas fazia um sapato horrorosos. Esse que fazia sapato horroroso tem 8 lojas em franchising na cidade do México. Depois que nós fizemos esse trabalho de sensibilização, vocês não vão acreditar, isso aconteceu 20 anos atrás, o engenheiro chamou o ex-colega, ex-concorrente, falou, olha, Francisco, o teu sapato está um desastre, mas você sabe vender muito bem. O que você acha se eu fabrico o teu sapato e você vende o meu sapato? Isso parece pura poesia em um país latino.
Claro que isso não acontece do dia para a noite. Isso é todo fruto de sensibilização, é todo fruto de trabalho. O pessoal foi em uma feira internacional, terminou a política destrutiva entre as pequenas empresas. A pequena empresa normalmente quer que o outro se destroça quanto antes. Vice-versa. Quando eles aprenderam que o concorrente não é o vizinho, o concorrente está em outros países, vamos juntar sinergia, senão a coisa não funciona. Então, fechando, e me desculpe se eu tomo o tempo de vocês, a única alternativa que eu vejo é rede de empresa, não consórcio de exportação, que na América Latina não funciona. Meu livro tem 30 motivos como não fazer um consórcio de exportação, pela experiência, etc. Então, rede, seja por parte de vocês, Luanas, a nível de exportação, seja do outro lado para vocês venderem o produto/serviço. Desculpe se me entusiasmei demais, obrigado pela vossa atenção e até a próxima. Tchau, Camila, obrigado. Nós que agradecemos, professor. Gostaria de dar a palavra para as Luanas e depois para o John. Só pediria, por gentileza, que realmente a gente fizesse as considerações de forma um pouco mais concisa. A gente poderia ficar mais tempo na limitação do nosso evento, mas, ao mesmo tempo, para não tornar exaustivo para quem está nos assistindo. Aliás, acabamos de ganhar aqui um parabéns, uma pessoa que está assistindo conosco. Mas, enfim, considerações das Luanas, por favor. Ok. Ana, em primeiro lugar, obviamente, maravilhosa, por super abertas, tanto esses projetos, né, que a empresa puder criar com os nossos lá fora, na Itália, e né, tentar, vamos ver como vai funcionar, o apoio, né, criar, né, e fazer esse trato B2B de uma maneira bem mais direta do que entrar. Gostaria também, então, só de agradecer a todos pelo espaço e, como a Luana falou, para mim a voz dela está cortando um pouco, então eu não consegui escutar tudo, mas a gente realmente está abertas, né, e à disposição para o que precisar ou o que tem que ser feito, né, para a gente conseguir expandir o fashion e também, de repente, criar outros meios, né, de business com vocês. Muito obrigada. Obrigado, John. Considerações finais? Muito obrigado pelos organizadores do evento, Max, e Marco Aurélio, e a Karine, professor Nicola, a Luana, parabéns na Fashion Directions. Gostaria de comentar apenas do Texas. Texas, enorme mercado, fronteira com México, permitindo acesso às Américas, e México, competitividade na produção, produtividade no consumo. Tem os voos diretos de Dallas e Houston, diário para o Brasil, porto da primeira em porto de Houston, muito comércio em relação ao Brasil, Estados Unidos, e é um portal para empresas brasileiras e chegar com pouso tranquilo. Lá, se você estabelece, você sabe, Max, bem, não tem imposto de renda, não tem imposto de renda pessoa jurídica. Então, é um lugar tranquilo para começar e expandir em outros mercados. Se fala em Massachusetts, onde eu estou, que é sede de muita parte da indústria de calçados dos Estados Unidos, mas tem alto preço de entrar, impostos exorbitantes. E isso talvez não pode agradar a sua competitividade no início. Mas Texas, grande mercado, escala, escopo, e entidades como a Câmara Texana que pode ajudar a fazer.
isso. Obrigado, John. Ainda aqui ao meu lado, meu amigo, diretor executivo, vice-presidente da federação, e suas considerações, Marco, por gentileza. Bom, eu queria dar os parabéns para as Luanas, pela empresa, e elas estão mostrando que a força da tecnologia encurtando as distâncias no mundo do comércio exterior. E eu queria dar uma boa tarde a todos e agradecer ao meu amigo Max e dar os parabéns pelo evento. Bem, gente, o tema abordado hoje foi a inserção de uma empresa nascida internacionalmente no mercado mais desafiador e maduro da maior economia do mundo. Esperamos que tenham gostado do nosso evento, assim como possam estar presentes no próximo, que deverá tratar de atração de investimento pelo formato Venture Capital. A data do mesmo será divulgada brevemente em nossas redes sociais. Aos debatedores, a todos os presentes, assim como os nossos convidados, nosso muito obrigado e sejam sempre muito bem-vindos às nossas atividades. Dou por encerrado o evento e, novamente, obrigado